E agora a gente está de volta para conversar sobre coloração pessoal. Eu convidei a especialista neste assunto, que é a Mara Rise. Ela é daqui de Maracanaú, né? Mora aqui no município. E aí, andando pelas redes sociais, vi, eu digo, que bacana, vou levar para o programa, porque é um assunto pouco debatido, mas muito importante, né, Mara? Porque faz a Exatamente. diferença para todas as pessoas, né? Isso. É realmente algo novo aqui, né, no caso. A coloração ela já é algo bem antigo, são os estudos, né, nos Estados Unidos, então depois tornou-se mais popular no Brasil, né, trouxe aqui para o Brasil a coloração pessoal e assim é um mercado que vem crescendo de coloração pessoal, né, as pessoas estão mais preocupadas com a imagem, então em estar melhor para que isso nos ajude, né, no nosso posicionamento. As redes sociais hoje em dia, né, a gente sabe que é algo que é muito importante para quem trabalha, né, para o nosso negócio. Então, a coloração pessoal, ela tem se tornado mais popular e aqui, né, na nossa região, muita gente não tem esse conhecimento que existe. Um especialista às vezes busca fora, ou que está realmente assim muito fora do alcance dela, da realidade. E no caso hoje, né, eu trabalho com coloração pessoal, atendo Maracanaú, né, e as regiões vizinhas, e assim, é algo que eu me apaixonei, né? Já tentei outras coisas, mas a coloração pessoal é algo que me encanta muito, né? É um servir que eu me encontrei. Então, ajudar mulheres com a sua autoimagem, com a sua autoestima. Então, isso me dá prazer. Mara, você está falando aí, eu vou pegar esse gancho da questão da autoimagem, da autoestima. Como é que isso influencia, assim? Como é que a cor de uma roupa pode influenciar nesse quesito? Porque não é só a cor da roupa, né? Tem vários outros aspectos. Explica pra gente como é que é esse universo. Dentro da coloração pessoal, nós vamos ali primeiro, explicar um pouquinho, né? A coloração pessoal, ela se baseia dentro das 4 estações do ano. Então, a natureza ela é muito perfeita, tá? A gente percebe que quando vai mudando as estações, nós temos outono, primavera, inverno e verão. São as quatro estações do ano. Então, quando elas vão mudando, Aqui as no Nordeste é cores só também... quintura, quintura, sereno, calor e... poeira, exatamente. Aqui a gente não tem como ver isso muito definido, né? Mas nos países em que acontece, tem essa definição. E a paisagem, a folhagem, toda a natureza vai mudando as cores, né? Se a gente observar como que é o inverno, ele é mais escuro, só aparece menos. Tem o branco da neve, a gente ali tem cores mais escuras, mais brilhantes. Então, Deus é tão perfeito que as cores elas vão mudando. E aí, o que acontece? A coloração pessoal ela é baseada nessas estações. E a nossa beleza também está nessas estações. São cores interligadas e é ciência, não é achismo, né? Existe todo um estudo que comprova que realmente a nossa beleza ela é refletida na natureza. E aí, o que a coloração pessoal faz? Né? A gente vai analisar, naquele dia a gente pôde fazer aí um pouquinho. Pronto. Só pegando um gancho aqui. Na sexta-feira, eu estive com a Mara, até para a gente fazer uma chamada para as redes sociais, mas a gente não fez na prática como é que funciona, até porque o tempo é muito maior, né, que você precisaria. Eu precisaria estar totalmente sem maquiagem, que aí se eu fosse aparecer pro povo sem maquiagem, ia ser um tormento. Não. Como diz o David, com maquiagem já não é bom. Gente, aqui não é legal para mim. Maldade, gente. Não é isso. Mas ela não fez fidedigno, né? Foi algo que a gente montou ali só para demonstrar como é que o trabalho vai além do que você olhar e dizer, não, tô com essa e aquela, enfim. É todo um trabalho voltado mesmo de quase 2 horas ou até mais. Então, assim, é só para deixar claro para vocês que foi só ela gostinho. Só me deixou na vontade, gente. Só isso. Ela queria descobrir as cores dela, mas realmente é isso que a Jordana falou. Quando nós vamos fazer o teste, a pele precisa estar realmente, né, naturalzinha. Ali eu entrego o espelho na mão da pessoa e é muito engraçado porque elas começam, né? Eu tenho que ajeitar isso, eu tenho que ajeitar aquilo, né? Parece que a gente sempre maquiada, né, claro. E aí a gente começa a ver a realidade, né? Nós somos perfeitas, né, gente? Como Deus nos fez. Mas a coloração pessoal, ela sim pode nos ajudar. E aí é feito sem maquiagem, né? A gente isola o cabelo, se ele tiver coloração. A gente também tira os acessórios. E nós vamos ali ver quais as cores vão repetir a sua beleza natural. A gente trabalha a temperatura das cores. As cores, elas possuem pigmentos ou mais amarelados,
avermelhados, alaranjados, e tudo isso reflete a uma temperatura mais quente. Então, a gente descobrindo no teste a sua temperatura, né? Então, as cores mais quentes talvez realcem mais a sua beleza. E nós temos as cores frias, pessoas que vão ficar melhores com as cores que possuem mais pigmento frio, de azul. E aí, o que vai acontecer comigo? A tua pele vai ficar mais iluminada, vai disfarçar mais alguns traços, vai te dar um ar com um cara mais de saúde, né? Quando a gente tem uma vida muito corrida, não consegue passar tanta maquiagem, então as cores corretas já vão nos ajudar a dar um aspecto mais saudável, uma pele mais iluminada, um efeito um pouco de base, e aí eu posso passar um pouco menos de maquiagem. E a gente vai trabalhar tanto a temperatura, a profundidade, a intensidade, e você vai saber ali quais as cores que realmente te deixam com todo esse aspecto. A gente também, né? Eu também ensino você a aplicar as cores, usar as cores de acordo com a sua estratégia de imagem. Também o círculo cromático, como fazer as combinações. Para mim, que já entendo do assunto de combinações de cores, é muito simples, mas existem muitas pessoas que realmente não sabem combinar, né? Usar o círculo cromático é uma ferramenta que a gente encontra no Google, né? E existem combinações muito simples, que eu percebo que, às vezes, né, coisas bem básicas, mas para outras pessoas existe uma dificuldade de multiplicar o nosso guarda-roupa. E aí a coloração pessoal influencia tudo isso, né? A gente vai descobrir as dimensões da sua pele e ali eu vou te direcionar qual a sua cartela de cores, aquilo que repete a sua beleza. A coloração pessoal, ela não vem para, digamos assim, colocar algo que você não tem. A gente fala que a coloração pessoal, nós trabalhamos com harmonia. Ela vai repetir a minha beleza. Então, o nosso olho, ele gosta de tudo aquilo que está harmônico, né? Está em sintonia. Então, se você realmente quer ter uma imagem mais harmônica, a coloração pessoal pode te ajudar. Claro que, às vezes, a gente quer estar fora da nossa harmonia, né? A coloração pessoal, eu sempre falo, ela não é uma prisão, ela não vem prata. Aqui é a sua cartela de cores, Jordana. Não tem um preto, Jordana, na sua cartela. Você não realça com preto. Não diga isso, não. Não realça com não preto. Não diga isso, não. Vou tirar o preto de você, né? Algumas pessoas, elas têm um receio de fazer por conta do preto, né? Vamos já falar do preto, gente. O preto é delicado. polêmico. Poucas pessoas, eu fiz coloração e elas falaram assim, não, eu não tenho muito apego ao preto, não. Então, eu já fico assim... Porque quando a cliente, né? Quando a pessoa ela é muito apegada ao preto... e não tem na cartela dela, a gente tem na coloração pessoal apenas o inverno, a estação do inverno, ela tem o preto, e a primavera brilhante, né? E daí, quando a pessoa pega o preto, muito feliz. Quando não, e eu vou dar a dica, a instrução, como que você vai usar o preto, né? Não vou tirar o preto de você, de forma que você continue harmônica. Né? Porque o preto, gente, é o preto. Não, né? Socialmente, a gente ainda vai falar... e aí não é enquadrar você, né, deixar como ali uma prisão, mas eu sempre falo que vai ser um guia para ti. Quando você quiser estar dentro da sua harmonia, você já sabe quais cores vão harmonizar. Maquiagem, cabelo é algo que mexe muito com a nossa autoestima, né? Já atendi pessoas, né? Recentemente teve uma pessoa muito incrível que eu atendi ela. E ela estava com uma coloração, antes mesmo, né, de nós fazermos o teste, descobrirmos ali a temperatura da pele dela. Ela dizia, eu não gosto desse meu cabelo. Já foi dizendo, eu não gosto. Ela tinha feito luzes, né, e ela já foi falando, eu não gosto desse meu cabelo. Eu percebi que ele era bem acinzentado, né, uma corzinha bem acinzentada. Quando a gente descobriu a cartela dela, a gente já viu que ela combinaria melhor com um cabelo mais quente, um cabelo mais dourado e não cinza. Ela disse, então é por isso que eu realmente não gosto do meu cabelo, eu sempre fico com ele preso. E como é importante, né, isso mexe muito com a nossa autoestima. Então, a coloração pessoal ela vai nos dar um guia, vai nos direcionar a fazer mudanças mais assertivas, né? Para que a gente possa ficar ainda mais confiante. Bacana. Você estava falando aí, a gente falou que ia entrar em um assunto polêmico, que é o preto. O preto ele é bem polêmico porque muita gente acaba usando o preto porque... Dois assuntos que eu quero falar com você. Um em relação a aprender a se prender às cores por você não saber realmente usar. Isso aconteceu comigo hoje de manhã, por exemplo. Eu olhei e disse, não, eu vou no básico, porque no básico eu não erro. E se eu for tentar fazer um mix de cores, e se não tiver dentro do que é para ser, eu vou errar e vou errar feio. Então, é melhor eu ir no básico. Tem muita gente que pensa assim e acaba não fazendo não saindo da caixinha, né, do padrão. E eu queria que você deixasse essa dica para as pessoas em relação a isso. Como é que elas saem da caixinha e não errem?
Né? Existe uma forma básica, você estava falando que existe até disponível no Google mesmo, então como é que as pessoas podem procurar para que elas saiam do básico e mesmo assim elas não errem? Como você falou, às vezes nós não queremos arriscar, ficamos ali na nossa zona de conforto, com medo de errar, né? E, na verdade, gente, as cores, elas comunicam e nós podemos usar, né, de forma bem prática, bem fácil, essa comunicação das cores. Claro que existe todo um conjunto de formas, de linhas, de tecido, mas as cores, elas transmitem, elas são capazes de nos transmitir mensagem, de passar um conforto ao seu olhar ou de nos dar uma certa... aquela repúdio, né, de alguma coisa. As cores, elas são emoções, né, tem emoção. E aí, existe esse medo mesmo das combinações de cores. É muito do nosso gosto pessoal. Existem pessoas que elas gostam de combinações mais neutras, de cores mais claras, algo mais minimalista, por gosto pessoal. Outras não, é realmente com medo de arriscar. E aí, o que a gente pode fazer, né? Dentro do círculo cromático, nós temos essa ferramenta onde nós temos ali os tipos de combinações. Nós temos combinações, vou falar bem rapidinho aqui, né? Já serve como dica. Do círculo cromático, nós temos 12 cores, não tem o preto, tá, gente? O preto não é uma cor, não é um acromático, mas falando de cor, nós temos ali 12 cores. Ele é dividido entre cores frias, as cores com fundo mais azulado, e as cores quentes, que são aquelas com fundo mais amarelado, como eu falei para vocês. E aí nós temos a combinação monocromático, então você pode pegar aquele círculo cromático ali e uma fatia dele, quando você se veste toda apenas de uma cor, a gente chama de monocromático. É um look que traz mais elegância para você, principalmente se estiver numa alfaiataria ou numa combinação de peças de linhas mais retas. Então, monocromática é você pegar uma única cor e se vestir toda dela. Nós temos a combinação análoga, que ela é feita de cores vizinhas. Então, quando eu pego uma cor que está vizinha à outra no círculo cromático, é um tipo de combinação análoga. Então, você pode pegar uma peça no teu guarda-roupa, né, e daí você vê. Esse aqui é um verde. Então, quais as cores que estão próximas do verde aqui no círculo cromático? Eu posso pegar ou a que está de um lado ou a que está do outro lado. É uma combinação análoga e dá certo. Não tem tanto contraste. Se você não gosta, não gosto de sair muito colorida, né? Quero começar a usar cores. Então, você pode usar essa combinação análoga, que é feita de cores vizinhas do círculo cromático. Nós temos a complementar, que é uma cor de frente para a outra, já tem mais contraste, então você pode aí observar qual a cor que está de frente para a outra e fazer uma combinação. E nós temos a tríade, que são as combinações mais simples. A tríade ela é feita por 3 cores ali, a gente forma um triângulo no círculo cromático, então eu vou pegar determinada cor que eu tenho no meu guarda-roupa, e aí eu vou pular 3 fatias do círculo cromático e vou pegar a seguinte. Vou pular 3, pego a seguinte, então eu vou fazer esse triângulo. Então, geralmente, a gente se perde nesse assunto porque nós não sabemos dessa informação de combinar as cores. Você pode olhar ali para o teu guarda-roupa, ver as peças que você tem, os coloridos, pega o círculo cromático e começa a fazer essas combinações. Você vai ver que você vai conseguir multiplicar mais o teu guarda-roupa, né, do que ficar só naquela. Eu já sei que o preto combina com isso, eu já tenho ali a minha zona de conforto e parece que a gente está sempre do mesmo jeito, às vezes nós queremos mudar. Então, o círculo cromático é uma ferramenta ideal para você que quer começar a usar as cores. Então, você pode pegar, coloca lá no Google círculo cromático, baixa e olha o teu guarda-roupa, olha o que você tem já de colorido e começa a experimentar novas combinações. Você olha no espelho, vê se você gosta, né? E assim a gente vai se sentir mais confiante. Às vezes nós temos também aquela questão de nos preocupar muito com o que o outro vai pensar. Às vezes a gente não quer sair tão arrumada, acho que eu estou arrumada demais, acho que as pessoas vão falar. Eu estou muito colorida e a questão é como eu me sinto, né? Se eu estou me sentindo bem, fazendo essa combinação, me sentindo mais arrumada, eu estou mais confiante, né? Então, só vai, né? Vai dar certo. O primeiro passo é a gente aprender a multiplicar as nossas roupas com o círculo cromático. Seguindo essas diquinhas das combinações, que são as mais simples, você já começa a sair um pouquinho da zona de conforto. Bacana. Mara, em relação ao preto, a gente estava conversando na sexta e você trouxe um assunto polêmico. Muita gente usa o preto porque acha que o preto lhe deixa mais magra, mas isso a gente sabe que realmente é um mito. Mas tem muita gente que se sente mais confortável com o preto. E você diz que o preto ele não combina com toda ocasião, não combina com todo mundo. Fala pra gente um pouquinho sobre esse assunto em relação ao preto. Por que ele não combina com todo mundo?
O preto, né? O preto querido de toda mulher e de todo mundo, como a gente até falou no vídeo, né? Vou comprar uma roupa, tô perdida, e daí a gente escuta, né? Vai no preto que dá certo. Né? Leva essa bolsa preta, que ela vai ser a mais versátil do teu guarda-roupa, vai combinar com simplesmente tudo. E aí depende muito, né, gente? O preto, como eu falei, ele não é uma cor, ele é um acromático, ele é o mais escuro de todas as cores, se a gente for usar esse termo de cores, é o mais escuro. E o branco é a mais luminosa, né? A mais clara de todas as cores. E aí o que acontece? Por ele ter muita profundidade, tem a questão de ele pesar na harmonia do seu look. As cores, elas possuem significados, como eu falei, elas são emoções, né? E aí elas transmitem também isso. Então, o preto, ele tem uma mensagem de poder, né? De passar esse poder, essa elegância. As marcas de luxo, elas costumam usar muito preto por transmitir essa elegância. A gente também remete ao luto, né? E aí, dentro desse significado do preto, o que acontece? Ele é muito profundo, é muito escuro, e quando eu uso ele, né, com roupas, por exemplo, com uma cor muito clara, é como se ele fizesse uma quebra ali na minha silhueta. Então, o preto, a minha visão, a sua visão, ela vai ser muito puxada para o preto. Se eu estou com um vestido que ele é um rosinha claro e eu coloco um cinto preto ali na minha cintura, automaticamente, além de fazer uma quebra na minha silhueta, eu também vou chamar muita atenção apenas para aquilo dali, o ponto preto. Onde tiver o preto, o seu olhar ele vai primeiro puxar. Então, visualmente, não vai te trazer tanta harmonia se esse é o seu desejo. Se você gosta, né, se realmente você quer causar essa desarmonia, né, esse contraste demais, tá tudo bem, tá tudo ok, né? Como eu falei, não é uma prisão. Mas como que eu faço para combinar ele de forma mais harmônica? O preto ele tem muita profundidade, então ele vai combinar com cores que também possuem mais pigmento preto. Então, se eu for escolher, ao invés de escolher combinar o preto com um verde muito clarinho, eu posso utilizar ele com um verde que seja mais escuro, que fique mais próximo do preto. Então, com cores mais escuras, ele vai harmonizar muito bem. Com acromáticos, que são os beges, os tons de neutros coloridos que a gente fala. São cores que vão realmente ficar muito harmônicas com o preto. Agora, cores claras e muito intensas já não vão ter tanta harmonia, se esse é o seu desejo. E aí nós temos outro ponto. Se nós queremos quero usar o preto com uma cor mais intensa ou com uma cor mais clara, como é que eu posso fazer? Você pode usar o link do preto, né, que eu falo para as pessoas que eu atendo. Você usa o link do preto. No teu guarda-roupa, com certeza, vai ter alguma peça preta, alguma bolsa, algum sapato, e aí você quer utilizar. Então, como é que a gente faz? A gente faz o link do preto. Se eu estou com uma roupa mais clara, uma roupa mais intensa, e eu quero usar esse cinto preto, o que é que eu vou fazer? Você pode colocar uma sandália, que também seja preta, você pode colocar uma bolsa, para que esses outros elementos venham linkar com o cinto. Então, o nosso olhar não vai ficar focado só ali, mas ele vai correr assim, ele vai conseguir fazer a harmonia do link com o preto. Então, ou com cores mais escuras, o preto harmoniza muito bem, ou então você faz esse link para trazer a harmonia. Isso é uma questão de harmonia. Se você quer impacto, né, se realmente você quer que... por exemplo, se você usa o preto com uma cor muito intensa, ele vai intensificar mais essa cor. Se esse é o seu desejo, se você quer trazer essa intensidade, está tudo bem. Mas se é harmonia, você segue as outras dicas. Vai ficar melhor. Mara, também existe uma diferença nessa questão, você falou outono, inverno. Então, existe uma paleta de cores para cada estação, né? Como são a diferença dessas paletas? Pronto, como eu já falei, dentro da coloração pessoal, nós vamos trabalhar as dimensões da sua pele e a tua cartela de cores vão ter exatamente as cores ali com as mesmas dimensões que foram ok para ti. Então, se você... A minha cartela, por exemplo, eu sou de uma cartela de inverno frio. A minha é qual? Esqueci. Ela não fez ainda. Eu vou conseguir, gente. Ela queria muito, assim, ela ficava olhando, assim... Tentando, não dissesse alguma coisa... E aí, às vezes, até perguntam para mim, olha aqui para mim, diz aí a minha cartela. Gente. Não sou clarividente, né? Não tenho uma bola de cristal para te falar. Realmente só com teste, né? Então, é muito legal, gente, o teste. A pessoa fica muito, assim, apreensiva, olhando as cores, procurando, assim, desesperada, se tá bom, se não tá. Às vezes, o nosso gosto pessoal quer falar mais alto, né? Só que quando a gente vê realmente o que está nos favorecendo, a gente consegue entender. Então, a gente tem 12 cartelas de cores. Como eu falei, ela é baseada nas estações do ano. Então, o que acontece? A gente tem 3 invernos. Eu sou de uma estação de inverno. E aí, a gente tem 3 primaveras
3 outono e 3 verões. E aí, dentro do teste, de acordo com essas dimensões, das características que a gente vai vendo em você, a gente vai chegar ali quais dessas 12 cartelas você se encaixa, são as cores melhores para você. E dali você vai poder tirar tanto as cores... E outro benefício, gente, a coloração pessoal, dentro ali da tua cartela, as cores já se combinam. Então, você que tem um pouquinho de dificuldade de combinar cores, vai poder ficar mais tranquila. Por quê? Porque eu sei que as cores que estão dentro da minha cartela, automaticamente, elas já possuem as mesmas dimensões, né? Então, elas já vão se complementar muito bem, já vão combinar entre si. E aí a gente tem essas 12 cartelas e cada uma delas tem a sua característica. Eu falei que eu sou de um inverno, então as minhas características, quais as cores que ficam melhores para mim? Cores que são mais escuras, então o preto tá na minha cartela, né? E, assim, ela é favorecida, ela é eu sou beneficiada. Isso. Embora, né, eu gosto muito assim das cores. Se eu for comprar, antigamente eu era muito apegada ao preto. Se eu for comprar, eu vou tentar mudar um pouquinho, né? Porque daí eu já tenho ali as cores que me favorecem. Mas, por exemplo, pegando o inverno, quais são as características dessa estação? Ela é mais escura, então cores mais escuras harmonizam melhor para mim do que cores muito clarinhas. Não é que eu não possa usar cores claras, mas dentro do que me favorece, as cores mais escuras. E aí nós temos as cores mais intensas, cores mais vibrantes, mais saturadas, elas ficam melhores para mim do que cores mais opacas. E cores mais frias, cores com mais adição de azul, elas realmente... A gente vai pegar aí a maquiagem, né? Então, uma maquiagem com fundo mais azulado, fundo mais rosado, fica melhor para a gente entender. Maquiagens com fundo mais rosados, elas ficam melhores para mim do que maquiagens mais amareladas, mais alaranjadas, que já ficariam melhores com pessoas de outono, que é uma cartela, se a gente pensar na paisagem do outono, é uma folhagem mais alaranjada, avermelhada, mais escura, tem aquela suavidade nas cores. Acho que tu acha que a minha é essa. Mais tu escura. pega o teu Eu acho muito que tu pode ser uma primavera, né? Por conta, uma primavera. A primavera, ela é mais clara, tem cores mais claras. Se a gente pensar na estação da primavera, bem florida, bem colorida, cores mais claras. Eu sou cores, bem colorida, né? Cores mais intensas. Bem colorida. Cores mais intensas. E aí, as cores ali são replicadas justamente na natureza, né? Naquilo que Deus criou. E que se a gente... Outra dica, gente, para combinação, só aqui, pegando aqui esse gancho, é a gente olhar a natureza. A gente olha para a natureza, a gente olha ali para as flores, a gente olha para os pássaros, tudo ali tem cor e se combina perfeitamente. Então, todas as combinações já foram inspiradas nessa natureza. Então, se você quer aí aprender a combinar, né? Olha, a gente tem rosas, né? Que são ali, tem a cozinha rosa com verde. É uma combinação que super acerta e está na natureza, né? Então, bacana. Observe também a natureza que você aprende a combinar. Outra dica é, se eu vou usar algum acessório, eu vejo as cores que tem nesse acessório, eu posso trazer ali para o meu look também. Combinação, gente, é muito de harmonia. Então, eu vou sempre tentar ligar alguma coisa ali no meu look para trazer essa harmonia. Pode ser um detalhe de uma pulseira, pode ser uma blusa estampada, eu posso pegar ali alguma cor daquela estampa e combinar com a parte de baixo. Sempre é você observar, né? O que eu posso linkar com esse outro? Trazer, que já tem uma cor aqui, então eu vou trazer outra do mesmo tom para combinar. Isso facilita. Isso também ajuda em relação você estava falando em acessórios, falou um pouquinho de acessórios e maquiagem, que a gente vai já chegar nesse assunto. Mas, por exemplo, eu coloco uma roupa de uma cor em cima, coloco uma calça de outra cor embaixo e eu fico na dúvida do sapato, né? Qual sapato eu vou escolher. Também pode haver essa diferença de cores? Se falando dentro da coloração pessoal, só uma observação, né, que eu vou deixar aqui. Ela sempre vai impactar em tudo que está próximo ao meu rosto. Então, se você vai fazer a análise de coloração pessoal, não tenha muita preocupação assim, como que eu vou usar as cores que eu gosto e de repente não harmonizam comigo? Eu vou jogar fora, o que é que eu vou fazer? Tem gente que diz assim, o marido está em casa assim, olha, eu vou ter que trocar meu guarda-roupa todinho. Não tem nada que eu uso, tá na minha paleta, não tem nada. E não vai ser preciso você fazer isso. É claro que as novas compras podem ser na cartela, mas a cartela vai influenciar muito as cores no que fica perto do meu rosto. Tanto que no teste a gente passa os tecidos aqui, porque a cor reflete no meu rosto e vai me dar aí essas reações. Então, onde que eu posso usar as cores que estão fora da minha cartela? Você pode usar justamente na parte de baixo, você vai deixar para usar na parte de baixo e longe do seu rosto, né? Nos acessórios que estão longe do rosto, numa sandália, num cinto, né? Eu me aprofundo mais com a pessoa quando eu estou fazendo o teste,
e falar essas saídas para continuar usando cores que estão fora da cartela. Na questão de você harmonizar um sapato ou um acessório com o teu look, o que eu indico? Se você não pode, se você não consegue comprar tantos sapatos, né? E, na verdade, a gente vai entrar até nessa questão de que, às vezes, a gente acha, para que estar bem vestida, com uma boa aparência, ou ter um guarda-roupa um pouquinho versátil, a gente tem que gastar muito, né? Horrores, né? E, na verdade, não é isso. Então, sapatos calçados mais neutros, vão ser mais fáceis de combinar. A gente tem tons de caramelo, tons de verde militar, a gente tem os tons de bege. Todos esses tons, o off, eles vão ser até melhores do que o preto para combinar. Vocês lembram que eu falei que o preto não é tão versátil. Então, se você quer comprar uma sandália que você vai usar com tudo, você vai nos tons mais acromáticos, que são esses, né? O caramelo, o verde militar, o marrom, né? Algumas pessoas têm preconceito com o marrom, mas ele é um coringa, tanto para calçado como para roupa. Perdão, tanto para bolsas como para sapatos, né? Ele é um coringa ali, que você vai ter uma única peça e ela vai transitar no teu guarda-roupa tranquilamente com as outras. Apostar nesses tons mais coringas, né? Verde militar, um azul marinho, um cinza. E você também, se você quer um ar mais moderno, por exemplo, você pode ir numa sandália mais metalizada, está muito em alta, né? É como se fosse um novo neutro. A gente vê muitas sandálias aí bronze, dourada, né? Essas rasteirinhas também. Então, traz esse ar de elegância e consegue transitar melhor no nosso guarda-roupa. Para que a gente faça esses looks. E para combinar os coloridos, você pode utilizar o círculo cromático, né? Que vai te ajudar bastante nos calçados coloridos e nas bolsas. Mara, em relação à coloração pessoal, ela não fica só na roupa, né? Ela passa por maquiagem, passa pelo tom de cabelo. Como é que é? Explica nessas outras áreas como é que a coloração pode ajudar. Isso. Dentro da coloração pessoal, nós temos ali a cartela de cores, onde você vai se guiar para as tuas roupas, comprar as tuas roupas, fazer as tuas combinações, mas a gente também vai entrar aí nessa parte de mudança capilar e maquiagem, né? A gente sabe que é algo que mexe muito com nós, né? Nós que somos mulheres, isso é algo que mexe muito. E aí, a gente vai avaliar o seu contraste. O contraste é algo que está ali... A gente também avalia na análise de coloração pessoal, mas ele não é a coloração pessoal, mas está ali também na parte da análise. Então, o que é esse meu contraste de cores? Nosso contraste de cores são as cores que nós temos no nosso rosto. E o quanto que essas cores elas vão contrastar entre si. Então, se você olhar para mim, você pode ver que eu tenho um tom de cabelo mais escuro em relação ao tom da minha pele, a cor dos meus olhos, a cor dos meus lábios. Então, esse é o meu contraste, né? Essa diferença de cores. E aí, a gente vai descobrir esse seu contraste para quê? Para que eu possa te direcionar numa mudança capilar. Como que você faria essa mudança além da tua cartela de cores? Por quê? Como eu já falei, né, dentro da nossa cartela de cores, a gente vai descobrir ali a nossa temperatura. E aí, descobrindo a nossa temperatura, eu vou te direcionar se o teu cabelo ele precisa ser um cabelo mais quente, puxado para um tom mais de dourado, por exemplo, ou se ele seria um cabelo mais neutro quente, puxando um pouquinho mais para o cinza, né, do que para o dourado. O cabelo é algo que faz muita diferença, né? Eu até falo. Um dos pontos para que você possa utilizar cores fora da cartela é usar com cabelo solto. Então, se o seu cabelo está dentro da tua harmonia, você vai poder fazer isso tranquilamente. Então, a gente te direciona, né? Você recebe um documento depois em PDF, com todos os tons, com tons ali que te favorecem, dentro da sua estação de cores, para fazer essa mudança mais acessível. Eu oriento a você qual o tipo de mechas mais marcadas, ou seriam mechas mais suavizadas. Como eu falei, a gente tem diferentes estações e cada estação tem a sua característica. A gente estava falando do outono, ele é mais suave. Então, a pessoa de outono vai harmonizar com mechas mais suavizadas do que aquele loiro mais intenso, mais marcado, que já seria uma primavera. Então, a coloração, gente, é um mundo, né? Então, uma grande questão é sobre a nossa muita preocupação assim que as mulheres têm com relação a essa mudança capilar mais assertiva. A coloração ela nos ajuda tanto avaliando o teu contraste, se você puxa essa mecha desde a raiz, se você dá um espaçamento, todas essas orientações você recebe, né? E como que seria a temperatura desse loiro, que é onde às vezes a gente erra bastante, um loiro mais frio, como essa pessoa que eu atendi, que ela realmente estava muito frustrada com o cabelo por conta da temperatura, né? Que estava realmente errado. E agora ela já sabe como corrigir. E também vai entrar a maquiagem. Né? Tudo que tem cor, gente, tem temperatura. Ou é mais quente ou é mais frio.
E aí você, sabendo já, né, dessas características da tua pele, você vai poder fazer mudanças mais assertivas, principalmente, né, no cabelo, na maquiagem também. Então, a gente tem, como eu falei, batons, maquiagens que tem um fundo mais alaranjado, mais terroso, que vai harmonizar muito bem com as pessoas de cartela de outono, cartelas de primavera. E nós temos as cartelas mais frias de fundo rosado, que já entram uma maquiagem mais fria. Um blush mais rosado, um batom também com fundo mais rosado. A gente consegue ali detectar se esse teu batom ele seria um pouco mais pigmentado ou se ele seria um batom mais clarinho. Todos esses direcionamentos a gente consegue fazer a partir do nosso teste de coloração pessoal, né? E, inclusive, a avaliação de contraste também, que assim, é essencial, gente. Entre a parte de acessórios, de óculos, tudo que envolve cor, né? É um mundo aí de possibilidades para a gente que quer trazer essa harmonia, né? E se sentir mais confiante. É muita coisa para falar, gente. Muita coisa para falar. Tem um assunto que eu preciso e quero tocar, que é em relação à busca de emprego. Muitas mulheres não sabem o que usar e como se apresentar quando ela vai em busca de um emprego. Como é que deve ser esse padrão? Assim, é realmente um padrão? Ela pode usar cores nesse momento ou ela deve ser mais... com menos cores, enfim, explica pra gente nesse universo do trabalho o que é que as pessoas, não só mulheres, na verdade, Sim. né? Porque coloração, gente, serve para mulher, serve para homem, serve para também. todo mundo, tá? Então, assim, é um padrão que não se apega a gêneros, né? Exatamente. Tanto homens, já colori homens, né? A procura é menos, né? Porque nós temos... os homens costumam ser um pouquinho menos vaidosos, mas existem homens aí que também procuram a coloração. Criança, a partir de 6 anos, né? Também pode fazer, caso queira. E, claro que a grande maioria do público acaba sendo as mulheres, né? Mas tem toda aí... A gente pega toda essa parte também. Dentro aí de uma busca de emprego, o que a gente vai pensar primeiro? A gente vai pensar... saber de como as pessoas daquela empresa a qual você quer se candidatar ou está se candidatando, como elas se vestem. A gente sempre, essa é uma regrinha, né? Para onde nós vamos, a gente precisa parar um pouquinho e pensar, né? Para que eu possa ver como que eu vou me vestir. Como é o ambiente, como que aquelas pessoas costumam se vestir, como que é a dinâmica da empresa. Por quê, né? Porque eu não posso ir formal demais, se de repente é um trabalho mais casual, né? A pessoa vai pensar assim, não, acho que tá muito formal. A roupa é uma comunicação não verbal, que nós chamamos, né? Exatamente. As cores faz parte da nossa comunicação não verbal. Ela chega primeiro do que a... Então, antes de você falar alguma coisa, né? A gente já, pelo nosso olhar, isso não é algo assim... que a gente quer fazer, mas é algo que já está muito aqui no nosso cérebro, aqui, assimilando. É um julgamento, gente, que todo mundo faz. Você faz, eu faço, todo mundo faz, independente. É muito natural nosso, né? Olhar para a pessoa e já ter uma percepção ali dela a partir da imagem. Então, numa entrevista de emprego que você ainda nem, né, abriu a sua boca para falar, as pessoas já têm uma impressão sobre você. Então, você precisa conhecer o local, né, aquela empresa, como as pessoas se vestem, para que você possa ir de mudança e de uma forma mais assertiva, né? E, querendo ou não, o modo como você se veste, sim, ele pode contribuir positivamente ou negativamente, tá bom? Então, a gente precisa usar um ponto de equilíbrio. O que acontece, né? Eu vou com cores mais claras, cores mais escuras, eu vou mais chamativa, eu vou... gente, vamos pensar que o menos é mais, né? Então, se a gente vai ali para um primeiro encontro ali com aquela pessoa que vai me entrevistar, o melhor é que eu vá de forma mais segura. Então, o que eu poderia fazer, né? Além de observar como que é a dinâmica daquela empresa e como aquelas pessoas se vestem. A gente vai ter os cuidados pessoais, né? Um cabelo bem alinhado, a gente vai cuidar da nossa unha, são cuidados básicos que não necessariamente a gente precisa ter muito dinheiro, né, gente? São coisas bem básicas. Cabelo bem alinhado, uma maquiagem mais clara, não precisa ser, né? Não devo ir de, sabe, aquela cara lavada, como a gente chama, né? Mas não abusar também demais da maquiagem, uma maquiagem muito forte. É preciso eu ir com algo mais suavizado, mas uma maquiagem, né? Eu preciso ter essa pele um pouquinho mais feita, não precisa ser exagerado, tá bom? Gente, é só uma questão mais, assim, de realçar um pouquinho você. Então, eu vou tentar ir nas peças mais básicas.
Nada extravagante, nada de listras, coisas que vão distorcer a atenção que a pessoa deveria ter para mim, o olhar que ela deveria estar prestando atenção no que eu estou falando, está sendo direcionado ou para a roupa que está muito chamativa, né? Listras, acessórios muito chamativos ou muito barulhentos também acabam perdendo a atenção do gancho do que você falou, né? Então, se você puder, por exemplo, investir numa calça ali de alfaiataria, assim, não, eu só posso comprar uma roupa, então tente investir numa peça de qualidade e use ela para tudo, né? Então, se você puder investir numa calça de alfaiataria, né, em peças não muito justas para esse momento de entrevista de emprego, né? É importante não ser peças totalmente justas ali, que sejam mais retas, um jeans de lavagem escura, que não tenha tantos rasgos, né? Aquele jeans bem assim largado. Uma sandália, pode ser uma sandália fechada, uma sapatilha de bico fino, ela é mais elegante, né, do que bicos muito arredondados. Então, você pode ir por esses caminhos, né? Uma camisa branca. Às vezes a gente acha que precisa estar elaborado demais, mas, na verdade, o simples, bem feito, dá certo. Então, os cuidados pessoais é muito importante. Eu conhecer ali a dinâmica da empresa, pesquisar, é muito importante a gente pesquisar, né? Olhar no Instagram, ou perguntar qual que é o dress code daquela empresa, para que a gente possa ir de forma mais assertiva. Evitar essas coisas muito chamativas, como eu falei, que vão distorcer a atenção do que eu estou falando. E a questão de tudo que é muito barulhento, acessórios barulhentos, que são demais, que a pessoa vai focar ali do que eu estou usando. Um perfume que não seja tão exagerado, tão forte, né, que também é algo mais suavizado. Todos esses pontos, embora simples, eles vão contribuir para que, de alguma forma, some ao teu conhecimento, né, e que te abra mais portas. Como é que a coloração pessoal ela pode ajudar, Mara, a uma pessoa ficar com um estilo mais jovem ou um estilo mais maduro? Existe essa possibilidade? A coloração pessoal, ela é um pilar dentro da consultoria de imagem, né? Então, existem pessoas que buscam ali uma imagem que passe mais maturidade, ela é jovem, mas ela quer passar mais confiança e mais maturidade no trabalho dela, né? E até para, de repente, eu estou concorrendo a uma vaga que ela requer uma pessoa mais madura e eu sou uma pessoa mais jovem, né? Então, a gente vai pegar aí elementos do guarda-roupa que traga esse clássico, de algumas peças mais tradicionais, né? Não que vai me envelhecer totalmente, mas eu vou sempre tentar equilibrar. Então, eu posso ir para uma saia reta, de modelo mais mid. Ela traz mais esse ar de maturidade, se a gente for pensar bem, né? Uma sapatilha do bico mais fino, ela vai trazer mais essa coisa da maturidade do que uma sapatilha de bico arredondado, que a gente remete mais a uma delicadeza, né? Se você quer passar essa mensagem de mais maturidade, então algumas coisas precisam ser evitadas, por exemplo, né? Cores mais clarinhas, um rosa mais clarinho, ele traz muito essa coisa da delicadeza. A gente lembra muito de coisas de criança quando a gente pensa no rosa clarinho. As cores mais candies, elas geralmente remetem mais à infância, pensa, né? Nos tons pastéis também, né? Eles trazem essa coisa da doçura, né? Da delicadeza, da acessibilidade também, são cores mais acessíveis. E aí a gente vai sempre tentar prestar atenção, por exemplo, babados, né? A gente lembra muito também de coisas de criança, roupinhas com babados, então a gente pode evitar esses babados, laços muito chamativos, tudo que lembre, que remeta à infância, a gente tira peças muito rasgadas, né? Muito justas demais. Tudo isso traz algo para a minha imagem que não passa tanta maturidade. Então, eu vou naquelas peças mais clássicas. Posso ir para uma camisa, para essa sapatilha de bico, eu posso ir para calças mais retas, usar alfaiataria. São elementos que vão trazer, além de elegância, mais maturidade para a tua imagem, se esse é o seu desejo, tá bom? Tudo parte do nosso desejo de imagem. Sempre digo, não há problema em nada em você usar. Depende muito do que você quer. Se é algo que você não quer para você, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas é muito importante nós cuidarmos da nossa imagem, né? Vamos imaginar que nós somos uma embalagem aí no meio da sociedade. Então, você está ali fechada, as pessoas vão ler você, vão comunicar aquilo que você mostra, né? Aquele que está realmente no teu visual. E como eu falei, não é que você tem que ter muito dinheiro. Às vezes, é muito melhor você investir em poucas roupas do que comprar, abarrotar o teu guarda-roupa de roupas que, além de não te representarem, você simplesmente se sente perdida.
Então, é sempre bom a gente ter menos, né, mas investir com qualidade. Se você pode comprar poucas peças, tenta investir em peças de mais qualidade, né? Pega na peça, né, vê o caimento dela, tenta ter pelo menos ou uma ou duas roupas que são mais de caimento mais reto, que elas trazem mais formalidade e elegância, e aí você vai mesclando com as roupas mais básicas, né? Camisa lisa, camisa de algodão, elas podem mesclar com uma calça de alfaiataria, por exemplo. Se eu tivesse só uma, já seria muito bom no meu guarda-roupa, uma peça de alfaiataria de qualidade, para mesclar com essas outras roupas, que são mais simples, né? Vão dar um up aí no meu visual. Então, a gente pode usar desses artifícios, né? Não significa que eu comprar muito, eu ter muito, quer dizer que eu tenho uma imagem realmente legal, né? É uma questão de informação, de conhecimento. Preciso conhecer. Então, nós olharmos para o nosso guarda-roupa, uma dica que eu sempre dou, né, para as meninas, né? Olha para o teu guarda-roupa, vê o que tu já tem, tenta combinar as peças, usa o círculo cromático, e a partir daí você vai poder saber o que de fato você está precisando comprar, para multiplicar ainda mais o guarda-roupa, e não sair comprando assim à torta e à direita, né? Porque a gente corre muito risco de comprar coisas que a gente não vai usar, ou coisas repetidas que não combinam com nada com o meu guarda-roupa. Então, a gente se atenta a esses detalhes, já é muito importante, já é uma ferramenta para que a gente possa comprar de forma mais assertiva. Eu ia pedir para você deixar umas dicas para o pessoal de casa. Acredito que já foram várias. Vocês vão dando aí a pausa e eu voltando, que já tem muita coisa. Já foram várias, mas compila aí, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, compila as principais informações que você queria deixar para o pessoal de casa, Mara. Pronto, como nós estamos falando aqui de imagem, né, como eu já falei que nós somos uma embalagem na sociedade, e pensa comigo, né, algumas pessoas podem não dar tanta importância para a imagem, mas mesmo você não tendo consciência do que você está transmitindo, você está sendo lida, você está passando a comunicação, quer queira ou não, né, eu estou passando ali. E o fato de eu conhecer o que comunica, algo que eu quero, que passa a mensagem que eu quero, você vai fazer isso de forma mais assertiva, de forma consciente, tá bom? Então, é sim muito importante nós cuidarmos da nossa imagem, né? E às vezes pode ter aquele questionamento. Mas aí eu sou um profissional, às vezes a pessoa não é um bom profissional, e aí ela está toda ali equiparada, como se ela fosse passando na imagem dela. Existe sim, mas pensa comigo, se você já é um bom profissional, você já tem um conhecimento, você faz bem feito, né, o teu trabalho, somado ali, a tua imagem vai te abrir muito mais portas. O teu caminho vai ser muito mais encurtado para que você realmente possa progredir, né, alcançar aí mais pessoas para o teu trabalho, né? Vai ser favorável a você. Então, se eu posso juntar tudo isso para que a minha competência, junto com a minha imagem, uma imagem realmente bem equiparada ali, por que não fazer, né? Então, as dicas que eu quero deixar aqui para finalizar, né? É a gente primeiro saber que a nossa imagem realmente comunica, estar comunicando sempre alguma coisa, e que a gente possa fazer isso de forma consciente. Então, em que eu poderia investir, né? Se você quer aí começar a investir em algumas peças, mudar o teu guarda-roupa. Eu sempre falo, o primeiro olhar é você abrir o teu guarda-roupa, tirar um pouquinho de tempo e olhar o que você já tem, tentar fazer as combinações, como eu já falei. Tirar aquelas peças velhas que você não usa, tem muito apego, né? Essa peça aqui sabe, é paixão, mas às vezes ela está desgastada, já não está servindo para um uso. E, querendo ou não, o estado da peça, ela também conta, até na entrevista de emprego, né? Que você vai com a roupa um pouquinho desgastada, isso vai contar também. Então, o estado dessas peças, que a gente possa fazer, que a gente chama de detox, aquelas peças que não estão em bom estado, que não servem em mim, não, mas eu vou perder uns quilos e a minha meta é entrar nessa calça aqui, né? Então, você tira ela do teu guarda-roupa, coloca em outro canto. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem tanta roupa ou está tudo tão desorganizado que eu não consigo visualizar o que, de fato, eu vou precisar usar. Então, o primeiro passo é fazer esse detox, tirar essas peças que não te servem, não comunicam mais nada para que você deseja, para que ali fique só realmente o que você usa. Você vai colocar no teu guarda-roupa, nas cruzetas, de forma organizada. Então, isso vai até otimizar o teu tempo na hora de procurar uma roupa. Eu já consigo visualizar tudo que eu tenho, né? E aí eu vou só pegando. Então, essa forma de organizar o teu guarda-roupa
é o primeiro passo, para que você possa também comprar de forma mais assertiva, tá bom? Então, olhar a qualidade das peças, não precisa ser cara. Existem peças que são preços mais razoáveis, que são de qualidade. Então, a gente tem que dar uma analisada, né, uma pesquisada, para que a gente compre de forma mais assertiva, tá bom? O círculo cromático, como eu já falei, é uma ferramenta excelente para você multiplicar o seu guarda-roupa. E, gente, sempre o menos é mais, né? Se você procurar investir em peças mais atemporais, que a gente chama, que são as camisas, uma peça de alfaiataria, uma calça caramelo já seria melhor do que uma preta, por exemplo, né? A não ser que você já tenha um outro tipo de calça, daí você investe na preta, né? A preta também, de qualquer modo, vai nos servir, sim. Mas se eu posso ter só uma, então eu vou numa caramelo, nos tons de neutros, né, acromáticos, que a gente chama, que ele é mais versátil, um jeans de lavagem escura, mais reta. Então, às vezes você investir em poucas peças, mas que elas combinem ali entre si, vai ser muito melhor para o teu guarda-roupa ser mais versátil, né? Entre outras essas dicas que eu falei, a coloração pessoal, que vai aí nos ajudar imensamente, né? Quando eu estou fazendo a coloração pessoal, um dos passos é também ensinar. Se você acha isso muito difícil, daí eu consigo te ensinar, porque às vezes mesmo a pessoa pegando ali, ela sente um pouquinho de dificuldade. E é prática, gente, né? Nada é assim da noite para o dia. Você tem que ir praticando para poder realmente se tornar mais fácil para você, né? Fazer esse tipo de combinações. Mara, obrigada aí pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Acredito que ajudou muita gente. Até a mim, assim, ouvindo as informações, eu consigo ter essa noção. Então, acredito que nossa missão aqui foi cumprida, porque a nossa intenção é ajudar você que está em casa, no dia a dia, aí no ambiente de trabalho, que quer ser mais profissional. Muita gente tem disso, a gente percebe pelo dia a dia. Então, te agradeço pela sua participação aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho, principalmente aqui dentro de Maracanã. Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade aqui na TV Potiguara. Muita gente realmente não tem conhecimento desse trabalho. Verdade. E aí, essa é uma forma de vocês conhecerem, ter cuidado com a imagem de vocês. Não só para mostrar para as pessoas, primeiramente para que a gente se sinta bem, né? Então, quando eu fiz ainda tem tempo de falar? Tem, pode falar. Então, eu passei... Antes de fazer a coloração pessoal, gente, já trabalhei com bolos, né? Até comentei com ela, com a Jordana, que eu trabalhei com bolos já, né? E na coloração pessoal foi onde eu realmente me encontrei. E aí, após a maternidade, a gente tem algumas mudanças. Eu tenho uma menina, né? A Isabela, de 3 anos. Sou casada e tenho uma Isabela de 3 anos. E aí, depois da maternidade, muita coisa muda, né? Quem é mãe sabe que muita coisa muda na nossa vida, principalmente com relação à nossa autoestima. Uhum. Impacta demais. Mudança no corpo, a gente tem um pouquinho menos de tempo, aquele tempo que a gente tinha de se arrumar, a gente já não tem tanto. E a gente vai se deixando de lado. E isso aconteceu comigo, né? Claro que a demanda é muito grande, né, da criança e tudo, dos afazeres. E você vai se entregando mais aquilo, se doando e se deixando um pouquinho de lado. E aí, quando eu fiz o curso, né, me profissionalizei na coloração pessoal, isso ajudou principalmente para mim, para poder ajudar outras mulheres, né? Eu tive que realmente, primeiro, fazer isso dentro de mim. Então, eu passei, né, conhecendo ali a minha cartela, despertou em mim uma vontade mais de me arrumar, de mudar outros setores da vida, né? De mudar outros setores da minha vida, principalmente com a minha autoestima. Né? Então, aí, eu pude fazer que mesmo eu não estando no corpo ideal, talvez, que eu quisesse, desejasse, eu poderia me vestir, sim, de forma que realmente fosse mais elegante, de forma que eu gostasse. Então, não é um padrão que você tem que estar com determinado corpo para se vestir bem, não, tá bom? Você saber o que te veste melhor, se olhar, se conhecer, para ver se aquilo está legal em você. Então, realmente, isso foi muito impactante, primeiramente, para mim. Uma mudança na minha própria autoestima, de começar a ter um desejo de passei a comprar, né, maquiagens mais dentro da minha cartela, aquilo já foi me deixando, olha, realmente ficou bom em mim, né? Então, hoje eu realmente, se eu tiver que investir numa coisa, eu invisto num batom, numa maquiagem da minha cartela, porque impacta muito, né, gente? Está no nosso rosto. E isso realmente me deixa com a autoestima mais elevada. Então, principalmente esse processo de descobrir a coloração, de me profissionar nesse assunto, foi primeiro um impacto para mim, né, para que eu vi realmente essa diferença na minha vida, de elevar mais a minha autoestima, me deixar mais confiante, para que então, né, eu pudesse passar para
na vida de outras mulheres. Já colori aí muita gente, né? Tem alguns depoimentos delas, e o quanto que isso transformou, né? Transforma, é uma mudança de dentro para fora. Eu sempre tenho uma escuta, né, com a pessoa, assim, o que você gostaria? Não é só chegar aqui, pá, sua cartela é essa. Não, tem uma escuta, né? O que te incomoda, né? Para que eu possa ali, de alguma forma, lhe auxiliar, lhe ajudar, né? Nessa mudança, nessa transformação. Então, a coloração é mesmo um servir, né? É um trabalho, claro que é o meu trabalho, mas é um servir, algo que eu posso fazer, que eu faço com muita dedicação, que eu me arrumo com o maior prazer. O meu pai é que diz, antes eu fazia bolo, ele disse, não, esse teu emprego é bom, olha aí, tu tem que se arrumar, olha como é que tu sai, como é que tu sai, né? Porque ele sempre que eu vou atender, né, eu tenho que estar ali alinhada, mais arrumada, e daí quando ele me via, ele olha aí, viu? E ali eu fazendo bolo na correria, e aí ele viu o contraste, né? São profissões diferentes, então acaba que eu também preciso cuidar da minha imagem, né? Mas, assim, eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço. Obrigada, Mara. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu fico sabendo, volta daqui a pouquinho.